Bom dia, esse é o seu projeto Comece Bem o Seu Dia, um projeto devocional. De segunda a sexta, você tem aqui uma palavra de Deus para o seu coração, todos os dias às 7 da manhã. E hoje eu quero falar com você acerca de um tema muito interessante da palavra de Deus, que fala sobre transformação. Você sabe aí quem mora perto, sua família, sua casa? Às vezes alguém precisa de uma transformação de vida, de uma mudança de vida, de uma mudança de rota, de uma saída de uma rota errada que passou e precisa de uma transformação. Já mande já esse vídeo para essa pessoa, já mande já esse link para essa pessoa, logo ao terminar essa devocional, porque eu tenho certeza que Deus pode mudar a vida dele, pode mudar a vida dela. Então, hoje nós vamos falar sobre transformação. Você sabe que a transformação é uma mudança que nós escolhemos, é uma mudança em que nós podemos ter a escolha para podermos trilharmos por ela. A transformação, ela é uma via e ela é uma rota que nós optamos passar por ela. É muito difícil, é muito complicado, eu não conheço muitas pessoas que mudaram a sua rota obrigatoriamente. Não conheço. E se houver alguma pessoa, alguém que mudou a sua rota obrigatoriamente, talvez eu não tenha um dado específico, mas talvez obrigatoriamente não dure por muito tempo, porque não é satisfatório, não veio de dentro, não é uma motivação da pessoa, e sim uma obrigação, uma obrigatoriedade para mudar. Mas quando a mudança vem através do íntimo da pessoa, do querer da pessoa, eu acredito nessa mudança. Então, nessa manhã, não sei que horário que você está vendo, se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite, mas eu tenho certeza, você que precisa de uma transformação. Eu quero ler com você um texto para nós trilharmos sobre essa devocional. Em segunda escreveu Samuel, capítulo 6, versículo de número 11. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. A Bíblia fala, a história nos conta, que essa passagem, esse relato acontece quando a arca de Deus não está no seu lugar específico, não estava lá junto a Davi, mas ela parou no meio do caminho na casa de Obed-edom. E quando a presença de Deus, quando a arca de Deus, que representa a presença de Deus, para na casa de Obed-edom, algo de muito diferente acontece. Você sabe que uma transformação de vida passa por você se aproximar de Deus? Você sabe que a transformação que você precisa na sua vida, no seu relacionamento, na sua empresa, eu não sei qual ambiente você vai encaixar essa palavra, mas a transformação que você precisa passa por você se aproximar de Deus. Quando Obed-edom recebe a presença da arca, quando Obed-edom pega a arca e coloca dentro da sua casa, significa que ali vai haver uma transformação, vai haver uma mudança de ambiente, vai haver ali algo agitado para que aquilo aconteça para melhor, porque a palavra de Deus diz que quando entra a presença de Deus, quando todas as vezes que Jesus chega no ambiente, ele muda aquele ambiente. Então, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu quero ministrar na sua vida, no seu coração, acerca desta palavra, transformação de vida. Quando a arca chega na casa de Obed-edom, acontece algumas situações. Então, segundo Samuel 6, 11, o Senhor, ele abençoa a vida, a família, a casa, a geração de Obed-edom por causa da presença da arca. E você sabe muito bem que a arca representa a presença de Deus naquele lugar. Então a presença de Deus não ficou sem efeito, ela não ficou sem gerar uma mudança, ela não ficou sem gerar uma transformação, ela não ficou naquele lugar sem gerar uma conversão.
mas a presença de Deus, quando chega na casa de Obed-edom, ela gera uma transformação. Então, a presença da arca dentro da casa de Obed-edom muda todo o curso, muda toda a dinâmica, muda tudo aquilo que eles tinham por rotina, é mudada porque agora a presença de Deus está dentro daquela casa. Nos dias de hoje, eu não sei qual o contexto que você veio, mas aquele que havia um vício, aquele que cultivava, aquele que tinha um vício na sua vida, agora, quando a presença de Deus entra, esse vício já não domina mais a vida desse homem e nem desta mulher. Ei, meu querido, eu estou ministrando nessa manhã para que você possa acreditar que existe uma mudança da parte de Deus que pode entrar dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da casa do seu filho e pode transformar o ambiente em que ele vive. Então a presença de Deus trouxe prosperidade. Sim, a presença de Deus trouxe prosperidade naquele ambiente onde Obed-edom vivia. Pensa comigo, se aquela época eles tinham o costume de plantar. Pensa comigo que aquela época não era o comércio de hoje, não era o cenário financeiro de hoje. Naquela época, outras coisas moviam o cenário financeiro. Então ali era algo de muito valor o plantio, algo de muito valor a lavoura, algo de muito valor o cereal, a semente. E, meu amigo, quando a palavra de Deus diz que a presença de Deus trouxe prosperidade dentro da casa de Obed-edom, eu posso acreditar que tudo que Obed-edom tinha, possuía, estava sobre o seu domínio, começou a prosperar. Ah, meu querido, se você acreditar nessa palavra, Deus pode fazer algo surpreendente na sua vida. Deus pode fazer algo inédito na sua vida. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, busca ou pensa. Meu querido, a presença de Deus, quando chega numa casa, numa vida, numa família, ela é transformadora. Então, aonde Obed-edom tinha domínio, começou a reinar a prosperidade. Se Obed-edom era um agricultor, era um lavrador, começou a prosperar o pasto, começou a prosperar a lavoura, as sementes começaram a multiplicar, porque a presença de Deus era na vida de Obed-edom, porque agora a arca estava dentro da casa de Obed-edom. Meu querido, eu estou falando sobre transformação. Quer ter a sua vida transformada? Tenha um encontro com a presença, com aquilo que é de mais especial na sua vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Obed-edom viu então começar a mudar completamente o cenário da sua vida. E isso foi no mesmo momento? Não. Isso foi na mesma hora? Não. Pastor Jefferson, então se eu levantar minha mão para Cristo e confessar Cristo como meu único e suficiente Salvador, a minha vida, ela é mudada instantaneamente? Pode ser que sim, mas o texto que eu estou ministrando diz especificamente a data, diz que no prazo de 3 meses, a vida de Obed-edom é transformada, ela é mudada, ela é feito um efeito radical. Aquilo que não gerava, começava a gerar. Aquilo que não tinha prosperidade, começou a prosperar. Porque a presença de Deus na vida do ser humano é essencial. Não existe um lar, não existe uma casa, não existe um ser humano, não existe uma pessoa tão simples que não possa ser transformado pela presença de Deus. Seja você, pode encaixar na sua maneira de enxergar, sou uma pessoa simples, ou pode você encaixar na maneira de você se enxergar, sou um empresário famoso, não importa qual o status e aonde você está. Se a presença de Deus entra na sua vida, ela te transforma e ela te prospera. Então não existe um lugar tão simples e tão chique que a presença de Deus não entre e não mude completamente. Não existe um lar tão simples que não possa ser transformado pela presença gloriosa e poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo.
A presença de Deus, ela muda a casa. A presença de Deus, ela muda os nossos relacionamentos. A presença de Deus, ela muda o nosso destino. A presença de Deus muda o nosso casamento. A presença de Deus muda a maneira de nós sermos pais, filhos, mães. A presença de Deus nos muda como ser humano. Então, meu querido, se você precisar nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, de uma transformação de vida, se você precisa de uma transformação de vida, procure aquele que pode mudar a sua circunstância, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode transformar. Transformou a vida de Obed-Edom, pode transformar também a sua. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus.